Boa noite, bem-vindos então a mais um Diálogos da Extensão. Tá? O Diálogos da Extensão dessa semana discute a questão dos idosos e distanciamento social. Todos nós sabemos que a população idosa vem aumentando no nosso país, né? Aproximadamente, pelos dados do IBGE, aproximadamente 15% dos idosos residem no Brasil. Então, a nossa população idosa é de mais ou menos 15%. No ano passado, em outubro, no dia 7 de outubro de 2019, a maioria dos jornais do nosso estado noticiaram que foi o dia em que o número de idosos no Rio Grande do Sul superou o número de crianças de 0 a 14 anos. Isso, de acordo com o governo do estado, aconteceu, então, devido a uma diminuição da fecundidade, né, atualmente, dificilmente a gente vai encontrar famílias que tenham mais do que 2 ou, no máximo, 3 filhos, né, bem diferente do que acontecia antigamente. Além disso, melhoraram as situações de saúde, aumentando a longevidade da população, e também aconteceu a migração de jovens para outros estados. Ontem saiu uma pesquisa, a divulgação de uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, mostrando que o Rio Grande do Sul é o segundo estado no país com maior número de idosos, ficando atrás somente do Rio de Janeiro, e porque é a segunda capital, né, de todas as capitais do nosso país, que também tem o maior número de idosos, também ficando atrás somente do Rio de Janeiro. E isso deve ser encarado como uma conquista, né? Sinal que os nossos idosos aqui no Rio Grande do Sul estão conseguindo viver mais. Junto a isso, também a gente tem que pensar que nós temos uma diversidade de idosos, né? Nós temos um perfil muito diversificado dentro da cidade, dentro do estado, e também aconteceu uma modificação ao longo do tempo, onde antes a pessoa que completava 60, 65 anos, ela ficava mais em casa, cuidando dos netos, o que é bem diferente do nosso perfil de idosos atualmente, né? Quem estava acostumado no período pré-distanciamento social a passar ou estudar pelo Campo Centro, pela Escola de Educação Física, muitas vezes certamente encontrou idosos que pertenciam à Universidade Aberta para Pessoas Idosas da URGS e ao Grupo Celari, que acontece na Exefid, que são 2 programas de extensão da nossa universidade. Com o distanciamento, né, com a pandemia, veio a questão do distanciamento social, a suspensão das nossas atividades na universidade, e muitos grupos começaram a se adequar, muitos grupos sociais começaram a se adequar a essa nova realidade, né, onde nós estamos distanciados socialmente, fisicamente, mas tentamos manter esse contato social, e várias atividades foram então sendo pensadas para que esses idosos obedecem a esse distanciamento físico, por ser um dos grupos de risco, né? Isso é bem importante a gente deixar claro que não são só os idosos que são grupo de risco, a gente tem vários outros grupos que também são de risco e também tem que ficar em casa. E aí hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre essa questão da inserção dos idosos, da diminuição do distanciamento social em tempos de pandemia. Eu sou a professora Adriane Ribeiro Teixeira, sou professora do Instituto de Psicologia e atualmente coordeno a UNAP. Nós teremos também para esse debate a professora Mayra Olchique, da Faculdade de Odontologia, a professora Andréia Krieger Gonçalves, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, a assistente social Raquel Pavim e a nossa aluna da UNAP, a Joelze de Souza. Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para a professora Mayra, então, que também é coordenadora da Universidade Aberta para Pessoas Idosas da URGS. Professora Mayra. Obrigada, professora Adriane. Boa tarde, Raquel, Andréia, Jo. Queria dizer que é um prazer estar aqui nessa live falando com esse tema que é tão importante sobre envelhecimento e os desfechos que a gente vai ter agora com a questão da pandemia e do isolamento. Então, quando eu estava preparando essa fala, eu fiquei pensando a dificuldade que a gente teve em adaptar as atividades. A Universidade Aberta para Pessoas Idosas, a UNAP, hoje em dia conta com 500 idosos, de 60 a 100 anos. A nossa idosa mais velha tem 100 anos,
E quando começou a pandemia, a nossa primeira pergunta é o que a gente vai fazer em função do distanciamento. E o que eu queria discutir hoje um pouquinho é por que a nossa preocupação não é só a questão de ter as atividades, né? O nosso desafio de fazer as atividades é porque, em primeiro lugar, as atividades da UNAP têm como objetivo a educação continuada. Esses idosos, eles vêm para a universidade para aprender alguma coisa, voltar a estudar. Voltar a estudar nos ajuda a manter o envelhecimento ativo. Conforme a professora Adriane estava falando, a gente tem um número de idosos muito grande no Rio Grande do Sul. Mas a gente não quer só idosos a gente quer idosos que tenham qualidade de vida. Não adianta a gente envelhecer sem qualidade de vida. Então, a UNAP, pensando nas questões de educação continuada, que é o nosso principal objetivo, a gente quer manter a longevidade, a gente quer manter o envelhecimento ativo. E para isso, a nossa primeira preocupação, quando começou a pandemia, é como que a gente vai fazer as nossas atividades à distância, mantendo sempre o nosso objetivo de educação continuada. Além disso, os idosos, eles, depois das nossas atividades, eles se encontram. Muitos idosos, eles são sozinhos, né? Não tem filhos, ou tem um filho que mora longe, e acaba tendo dentro da universidade um espaço de convívio social. E por que esse convívio social é tão importante, né? Porque, na verdade, os estudos já mostram que o convívio social, ele ajuda a gente manter o desempenho cognitivo. Então, nos ajuda a pensar novamente no envelhecimento saudável. Então, a Universidade Aberta para Pessoas Idosas, a UNAP, tem sempre o objetivo de manter a qualidade de vida, o envelhecimento ativo, então, através das suas várias atividades, sejam elas sociais, né, sejam elas culturais, mas sempre pensando nesse envelhecimento ativo. A gente tem que pensar também que, então, a gente tem a cognição, a gente tem um isolamento que nos atrapalha um pouquinho, né, na questão da sociabilidade, e aí, com as nossas atividades à distância, a gente começou a ver esses idosos voltarem a se comunicar pela tela, se comunicar pelo WhatsApp, se olhar de novo, e aí a gente volta a ter o nosso objetivo principal como o envelhecimento ativo. Então, uma das nossas preocupações são esses idosos que moram sozinhos, são esses idosos que estão sem atividades, e como que isso atrapalha, né? Atrapalha ao longo dos anos. E a nossa surpresa, quando a gente começou a preparar as atividades, é que existe muito preconceito com relação ao envelhecimento. Um preconceito de que o idoso não vai conseguir, de que o idoso não vai conseguir mexer numa atividade nova. E aí, qual é o nosso papel dentro da universidade? Não é ensinar, o nosso papel não é aprendizagem, e essa aprendizagem nos traz uma melhora cognitiva, um desempenho cognitivo. Então, na verdade, a gente encarou esse desafio e foi muito interessante, porque a gente teve uma surpresa, né? E aí, por que a gente teve uma surpresa? Porque a gente tem atualmente 150 idosos online, em atividades semanais, em grupo, né? Coisas que a gente não imaginou que fossem ser tão fáceis, né? E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com todos os nossos papéis ao mesmo tempo. A gente está trabalhando com a aprendizagem, que é o papel da universidade, a gente está trabalhando com a questão do diminuição do isolamento, então a melhora da chance dessa pessoa estar sozinha e ter uma depressão, aprendizagem de novas tecnologias, e isso nos traz o envelhecimento ativo, e no final a gente está aprendendo com os idosos, aprendendo com a tecnologia e aprendendo com essa nova forma. Então, o que não é a universidade senão um local de aprendizado, né? E eu, quando eu estava finalizando, né, a minha fala, eu fiquei pensando assim, eu falo do ponto de vista de professora, eu falo do ponto de vista de coordenadora da Universidade Aberta, junto com a professora Adriane, eu falo do ponto de vista de uma pesquisadora da área do envelhecimento, mas eu falo como jovem, né, Jo?
não muito jovem, né? A gente conversou um pouco ontem sobre isso, o quanto a gente fala de um ponto de vista teórico, né? E que a gente tem que falar também com os idosos, porque uma das nossas preocupações sempre a gente prepara as atividades, mas não é para a gente, é para os idosos, e por isso é importante da gente poder escutar a fala desses idosos e ver se tudo isso faz sentido. Então, eu queria chamar para fazer os comentários da minha fala a minha jovem amiga, Jo, que vai dizer se essas atividades à distância, se esse papel da universidade nesse momento, se esse aprender as tecnologias faz sentido, né, contra esse isolamento físico. Jo. Então, vamos lá, Jo. Vamos lá. Esse isolamento, tu disseste bem. Agora, é apenas um isolamento físico, porque nós, jovens idosas, não é? Estamos entrando nesta área dessa tecnologia fenomenal, sabe? O que essa pandemia está causando em nós? Um aprendizado totalmente diferente. Nunca nós pensamos que poderíamos estar assim nos socializando cada vez mais, porque o nosso isolamento não é social. Nós estamos aprendendo a lidar com os botõezinhos. Os dedos estão começando a se movimentar como os dedos das crianças. Eles já chegam nas telas direitinho, já sabemos passar as mensagens. Tanto, olha, eu estou aqui conversando com vocês. Eu sou uma jovem que vai fazer 82 anos. Seria a mamãe de vocês, a vovó dos filhos de vocês, com idade para ser a bisavó dos filhos de vocês. E estou hoje aqui, conversando, me olhando nessa telinha pequenininha, porque eu no meu celular. Por quê? Porque o meu computador, quando eu tentei entrar, ele estava guardado há muito tempo, eu tirei lá do armário, vim com ele e, gente, que sucesso! O antivírus me mandou que eu precisava atualizar o antivírus, porque estavam tentando entrar e roubar meus dados. Fechei, vou mandar esse computador técnico e abri o celular. Isto, quem é que fez em mim? Foi a UNAP. E foi a pandemia. Porque em cada coisa ruim na nossa vida, comer bem e ver o que a gente consegue extrair de positivo. Isso aí. Falaste muito bem. Jo, e eu acho que, na verdade, vocês estão aprendendo, mas nós também estamos aprendendo. É uma época de aprendizado para todos nós, né? Como a professora Mayra falou, nós não imaginávamos que ia ser tão fácil fazer a UNAP online. Nós imaginávamos que nós teríamos muito mais dificuldades, né? Então, é uma época de distanciamento social, mas é uma época que todos nós estamos aprendendo a trabalhar com essas novas tecnologias, com essas novas ferramentas, e que realmente a gente tem que tirar alguma coisa boa de todo esse tempo. É uma coisa que tu sempre fala, né, Jo? Sempre a gente tem que aprender alguma coisa e tirar alguma coisa boa disso. Vamos ouvir, então, agora a professora Andréia, né, que é coordenadora do CELARE, do Centro de Lazer e Recreação para Idosos da EZFID, né, está nos acompanhando, então, nessa live. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer ao convite da professora Adriane, da professora Mayra, né, e, antes de tudo, a nossa Pró-Reitoria de Extensão, então, que possibilita, né, esse evento do Diálogos da Extensão.
Agradecer muito, né, as conversas com a Jo. Ontem estávamos juntas, hoje de novo, né? Aí o coração fica mais apertado ainda, né, de saudade lá das celarianas, que nós temos várias lá no nosso projeto de extensão. Então, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade mais do que tudo. As ações com idosos, a prof. Adriane já apontou alguns dados muito interessantes, a professora Mayra também trouxe outros aspectos, mas quando a gente olha para trás e pensa, né, quando iniciaram as ações com idosos, especificamente no Brasil, e o papel pioneiro que as universidades tiveram lá na década de 90, e a gente pensa agora, estamos em 2020, e como a universidade ainda tem esse papel perante a sociedade, né? A universidade ainda é a instituição pioneira de ações com idosos na nossa sociedade. E a gente não pensava isso lá na década de 90, que foi a década que eu iniciei os estudos na área do envelhecimento humano, desde a graduação até o doutorado. E ainda estamos nisso. Então, ao mesmo tempo, é muito interessante olhar o percurso que se tem feito desde então, mas como ainda se tem muito em que avançar em relação às ações com idosos, né? Isso a gente sempre tem que ressaltar, que na realidade o Estado, ele não assume isso, apesar de hoje a gente ter mais idosos na população do que crianças, como a professora Adriane falou, e como ainda a gente tem que levantar cada vez mais essa bandeira. E como as pessoas como a Jo, que tem essa mentalidade, né, de ir à frente e tudo mais, e não interessa ter 60, 70, 80 anos, enquanto se tem vida, se tem o que desenvolver, que aprender. Acho que isso a gente aprendeu lá na década de 70 e de 80, com os primeiros estudos com envelhecimento. Então, da importância disso. E a URGS, ela tem uma trajetória de ações com idosos muito bem, né, fundamentada, e a criação da Universidade Aberta é um marco na história da URGS, e ao mesmo tempo, né, se levou muito tempo até se ter todas as condições, né, forças e tudo mais dentro da própria instituição para se criar a UNAP. Então, a UNAP é um bebezinho que está começando a caminhar, está fazendo 1 ano esse ano, mas na realidade ela vem de um outro projeto de extensão da UNIT de muitos anos. Isso é muito interessante da gente pensar. Eu trabalho no Celário, como a professora Adriane falou, é um projeto de extensão que ele completou 20 anos em 2019, iniciou em 99. Ele começou com um grupinho pequeno de idosos da volta ali do nosso campus, no Jardim Botânico, começou com 10 pessoas, e hoje nós temos 250, e não temos mais porque a gente não tem mais capacidade, né? Então, a gente oferece atividades físicas para os idosos, mas também oferecemos atividades socioeducativas. Então, a gente tem uma rotina de convívio com o público de 2 a 4 vezes por semana. Então, vocês imaginem o baque que foi para todos nós, quando a gente encontrou todo mundo na quinta-feira, na sexta-feira foi definido que não teria mais as ações presenciais com os idosos, e na sequência já veio a questão da suspensão, né, das atividades presenciais na URGS. Mas o mais interessante disso tudo é que quem nos solicitou para continuar com as atividades online não fomos nós, não fui eu, não foi toda a equipe de trabalho comigo, né, que envolve alunos da graduação e da pós-graduação, e aí nós estamos falando em 15 pessoas, além de mim, e foi uma solicitação dos idosos, das celarianas. Elas disseram, por que vocês não dão um jeito de dar aula para a gente à distância? E nós, será? Aí o preconceito que a Adri falou, mas será que vai dar certo? Mas como que a gente vai fazer isso? E aí começamos a pensar em possibilidades, né? E foi uma grata surpresa, então, quando nós começamos com as aulas online. Então, teve aquela primeira semana ali, na segunda semana a gente fez uma enquete pelo nosso Facebook mesmo, dizendo, vocês gostariam, então, mesmo de aula online? O pessoal respondeu que sim. E nós começamos com as aulas online, que ocorrem segundas, quartas e sextas, às 5 horas, sempre ao vivo,
As nossas aulas duram de 1h10, né? Onde, então, a gente faz os exercícios juntos, conversamos quando é possível, na limitação, né? Porque eles estão nos vendo, mas a gente não fica olhando eles. Então, servem muitos comentários no Face, né? Fica subindo, coraçãozinho descendo, carinha suando, tem os comentários, esse foi muito difícil, e a gente vai lançando diferentes estratégias. Então, agora, cada aula a gente lança um desafio, e aí depois eles têm que responder no Face. Começamos, então, reativamos o grupo do WhatsApp para permitir mais um meio de comunicação, porque a gente viu que pelo Face ficava complicada, dependendo de determinadas mensagens. Reativamos o grupo do WhatsApp de todos esses, e aí nós estamos falando em 140 pessoas, 120 pessoas. É bastante gente, né? E então tem sido essa construção, assim, como eu digo sempre, é uma semana diferente da outra. E assim na pós-graduação, né? Na nossa especialização, que a Raquel foi aluna, né? A Raquel da envelhecimento e qualidade de vida, né? Aluna minha, da Adri e da Mayra, a gente sempre coloca assim, é impressionante, porque a Jo, né? 80 anos de idade, a Jo nasceu em 40. Como é que era o mundo em 40? E como é que é o mundo? Não, Jo, nasceu antes ou depois? Né? Ainda está no mudo. Tá? Mas uma pessoa de 80 anos hoje, que é a expectativa de vida média, né, da mulher é 79 e alguma coisa, é uma pessoa que nasceu em 1940. Ela nasceu no meio da Segunda Guerra. E essa pessoa está hoje, e imagina se dá conta desse mundo totalmente tecnológico, e que ainda virá muita coisa. Então, é uma geração extremamente guerreira. E a gente não tem como não falar isso, né? E, ao mesmo tempo, de todos os desafios, mas, mais do que isso, a pandemia tem nos feito, assim, parar e pensar que é possível, né? E que o ser humano é isso, é vencer desafios, né? Se readaptar. Se a gente não conseguisse se readaptar, a gente não estaria nesse planeta nos dias de hoje. Não que seja uma coisa boa a pandemia, né? A pandemia é triste. Faz 2 semanas a gente perdeu uma das nossas alunas por conta do Covid, né? Que foi um baque muito grande em todo mundo. Então, realmente, ela está aí. Mas, ao mesmo tempo, nos faz pensar, né? Então, mas a gente também quer saber dos idosos que não estão, né? Que não voltaram para a UNAP, os idosos que não estão nas aulas online. E aí a gente vê a questão que a Adri falou, que é os vários subgrupos que a gente tem dentro da população idosa. Então, os desafios, eles surgem a todo momento, né? E é isso que eu gostaria de falar, para dar tempo de todo mundo conversar. Obrigada. Isso. Depois a gente conversa, então, mais um pouquinho sobre essa questão dos desafios, o que a gente ainda pode fazer. Vamos ouvir, então, agora um pouquinho da Raquel, né? A Raquel é assistente social. Como a Andrea falou, ela foi nossa aluna no curso de especialização em envelhecimento e qualidade de vida, e também é mestre em política social e serviço social pela URGS e trabalha com essa questão dos grupos de idosos, né, Raquel? Então, vamos te ouvir um pouquinho sobre essa questão dos idosos, distanciamento, grupos sociais. Tá certo, então boa noite, né, a todas e a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite, Adri, é um prazer poder compor com as profs aqui, a Mari e a Andrea, né, e com a Jo, uma grande convidada ilustre, né, e participante ativa, pelo pouco que eu pude perceber. E a proposta, né, da gente conversar um pouco sobre se reinventar nesse momento da pandemia, a necessidade que os grupos, né, precisaram se repensar, a nossa vida cotidiana e profissional também, né, precisou sofrer modificações,
e parabenizar as ações, porque a gente sabe que como é difícil organizar também ações, já é difícil no momento físico, quem dirá quando tu depende de uma tecnologia, considerando que nem todos têm acesso a essa tecnologia, né? Também, então, é um pouco desses desafios que nos levam ao isolamento, e pensar também essa população, o quão é diversa, né? Dentro da própria faculdade, os grupos, a diversidade de pessoas, a diversidade de realidade social, econômica também, né? Alguns vão ter mais acesso, outros menos. E como é que a gente faz, né, no momento de isolamento, para que esses idosos não acabem ficando cada vez mais isolados, né? Porque a gente já vive um isolamento, uma grande exclusão da população idosa, né? Então a dificuldade na pandemia, até mesmo quando a gente está falando da necessidade desse apoio social, a necessidade de se reinventar, procurar novos recursos, novas atividades, né? Então, na realidade, acho que a gente começa assim uma provocação do pensar aqui, e ouvir também um pouco a Jo, que deve ter sentido isso muito forte, na medida que teve que se afastar das suas amigas, afastar da sua atividade lá fora e ficar mais reclusa, né, no ambiente domiciliar. E aí eu queria um pouco já provocar quem é a Jo, a gente pensar e pensar juntas essa realidade que é duríssima, mas que a gente vai precisar enfrentar, né? Mas, olha, Isso. quando tudo iniciou, parecia que ia ser terrível a gente enfrentar este período, sabe? Mas não está sendo, não. Porque falam no isolamento do idoso, no preconceito com o idoso, mas o isolamento, para nós, idosas mas sem doenças mentais, não está sendo isso terrível, não. Por quê? Porque através das redes sociais, nós estamos sempre em conexão uma com a outra e com tudo que está acontecendo agora. Tem no nosso grupo solteiras, também tem solteira, tem viúva, como eu, e tem casadas. As casadas estão dividindo tarefas com seus maridos, né? E as outras, as solteiras e as viúvas, nós estamos assim numa conexão muito grande entre nós mesmas. Uma ensina para a outra como fazer, como agir, né? O que se faz com as compras quando a gente recebe? Como é que se faz quando se vem da rua? Porque nós estamos evitando o máximo sair. E como é que estamos evitando? Porque nos forçamos a aprender a usar as redes sociais para fazer as nossas compras. Imagina, no ano passado, a gente nem imaginava que fosse precisar fazer isto. E hoje em dia, nós sabemos. Sabemos comprar nossos alimentos, comprar tecidos também. E por que comprar tecidos? Porque a professora Adriane criou um grupo que se chama Máscaras e nós nem nos conhecemos. Deste grupo, eu conheço apenas duas. Uma entrou agora. Tá? Nós estamos fazendo máscaras para doação. E cada vez que um professor URGS que faz um trabalho social precisa de máscaras, vai falar com a professora Adriane e nós rapidamente nos comunicamos, compramos via internet, compramos elástico, compramos tecidos, recebemos doação,
Aliás, se vocês quiserem aproveitar e fazer doação de tecidos e elásticos, podem passar para a professora Adriane, que a professora Adriane vai passar para nós. Né? Também já foi criado um grupo de trabalhos manuais, onde nós estamos confeccionando gorrinhos, sapatilhas de lã também para doação. E isso é feito por quem? Tudo por grupo de idosas, as idosas da UNAP. A UNAP não nos deixa nos sentir idosas. Nenhuma de nós. Eu gosto de ser chamada, sabe como? Antiga. Porque todos vão nas casas de antiguidade. Quanto mais antigo, mais valor tem, não é? Pois é, eu me sinto valorizada. Sou antiga, eu não sou velha. E ninguém no nosso grupo é velha. Nós temos uma colega que fez 100 anos. E ela está muito triste porque não tem mais condições de caminhar. Ela quebrou até uma perna, coitadinha, assim, do nada, quebrou. Então, ela agora tem que usar uma cadeira de rodas. Tem 100 anos. E gostei da professora que falou, lembrou o antigo projeto, que era o projeto da extensão da psicologia, que foi a UNIT. Eu sou dessa época. Minha mãe do início da UNIT. Né? Então, depois todo mundo ficou desesperado porque a UNIT ia desaparecer. Mas não. Surgiu a professora Adriane trazendo a notícia, UNAP. E nós somos encantadas pela UNAP, porque a UNAP não nos deixa envelhecer. A UNAP nos atualiza sempre. E nós aprendemos que é muito importante a gente continuar aprendendo. Porque durante cada aprendizado que se tem, a gente renova os neurônios. A gente aprendeu a limpar as gavetinhas, né, dos nossos neurônios, que já estavam sobrecarregados, esvaziar as nossas gavetinhas para poder colocar novidades, para podermos nos atualizar. Então, professora... Isso mesmo, Jo. Porque nós temos... E a gente, todo mundo aprende junto. Muito carinho nós temos pela UNAP. E a UNAP é importantíssima, porque a UNAP nos ensina a nos manter atualizadas. Então, nós não somos idosas, nós somos antigas, nós temos antiguidade. É isso assim. Não sei se vocês concordam comigo. Isso mesmo, Jo. E essa questão das máscaras... Sim. Sim, essa questão das máscaras, na verdade, foi um aprendizado para o grupo inteiro, né? Porque nós tínhamos pessoas que sabiam fazer máscaras, outras não sabiam, assim como agora nós temos a questão das meinhas e dos agasalhos de tricô e do crochê, que está todo mundo aprendendo, né? Todo mundo se integrando através dos grupos, né? E hoje, com as máscaras que vocês fizeram essa semana, a gente já atingiu quase 1.500 máscaras para doação, né? Isso tudo com o trabalho do grupo, como a Jo falou, uma doa tecido, outra doa elástico, aí não consegue fazer máscara, manda o tecido para outra que sabe fazer. Então isso mostra um grande apoio que vem do grupo também, né, das próprias pessoas que frequentam a UNAP e muitas vezes pessoas também que não são da UNAP. Nós temos nesse grupo de máscara algumas pessoas que pelos mais variados motivos não estão ainda conosco na UNAP, mas que também colaboram para nos ajudar a fazer essa doação para as pessoas que estão precisando, né? E pegando um pouquinho, então, do que vocês falaram agora, eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão, assim, porque até agora o que se conversou foi sobre a questão da inclusão digital, a questão, né, dos grupos via WhatsApp,
ou aulas via internet, mas pensando até o momento nessa questão dos idosos que têm acesso a um telefone, um computador. Como é que fica essa questão do distanciamento social? Como é que vocês acham que a gente pode trabalhar com esses idosos que, como a gente sabe, são muito diversos, né, em termos de renda, educação, socialização? Como é que nesses tempos de pandemia a gente pode trabalhar para que esses idosos que não têm acesso a redes sociais possam ficar não tão distantes socialmente dos outros, para que eles possam se manter ativos nesse período que a gente está passando e que a gente não sabe até quando vai, né? O que vocês acham que a gente poderia fazer com esses idosos que não têm acesso a tecnologias, a informação? Poderia falar. Eu acho que a Jo é a pessoa que pode começar falando, né, Jo? Eu sempre acho, quando a gente fala em aprendizado, a gente sempre tem que escutar os idosos no sentido que a gente está fazendo as atividades para eles, né? Então, daqui a pouco a gente tem umas ideias que a gente acha sensacional e não é, né, Jo? É verdade, é verdade. Eu sempre falo assim, ninguém pode descrever uma dor de dente sem ter sentido dor de dente, não é? É assim. Agora, essa questão, professora Adriane, eu e todas nós, nos nossos grupos, estamos preocupadas com essa situação. Porque a gente pensa, nós temos recursos, nós temos de tudo, né? Não está sendo difícil enfrentarmos essa pandemia, mas o que isso para nós é aceitar essa situação social do momento, né? A situação que enfrentam as pessoas que não têm recurso. Isso é que é muito difícil. E também a preocupação que nós temos de tantas pessoas na rua não darem importância ao momento, ao que está acontecendo no mundo. Parece que elas estão assim desligadas. Ainda não entrou na mente delas, ainda não entrou no cérebro delas que a situação é muito perigosa e que isso não vai terminar assim tão cedo. Então, a gente precisa se preparar agora para seguir enfrentando momentos mais graves ainda. Mas e essas pessoas que não têm? Então, eu acredito que é preciso que se forme grupos, né? Grupos para tentar, né, chegar a essas pessoas e socializar, mas também não se pode pensar que estes deverão ser formados pelos idosos. Os idosos estão preocupados com isso, né? Com essas pessoas. Mas nós precisamos é o quê? Chegar ao jovem e conscientizar o jovem de que existe o idoso necessitado. Então, eu penso, porque eu trabalhei muitos anos com a pastoral da criança. E na pastoral da criança, o que se fazia? A gente preparava as crianças para, através das crianças, conseguirmos chegar a quem, minha gente? Chegar às avós. Porque eram as avós, né, que na maioria do dia, maior tempo, ficavam com as crianças. Então, através das crianças, a gente chegar às avós, e então essas avós é que iriam dar aos seus filhos. Nós, então, precisamos fazer o quê? Mais ou menos essa escala. Para o mais jovem, para, através do mais jovem, conseguir chegar ao mais idoso. Eu acho muito interessante, Jo, a sua fala, porque é bastante do que a gente discute na UNAP, né? A importância da intergeracionalidade.
e a gente não faz palestra com os alunos, né, para mostrar o que é o envelhecimento. A gente coloca eles para fazer as próprias atividades e eles vão vendo como são os idosos e vão aprendendo e vão tendo uma visão diferente. Porque uma das nossas preocupações, quando a gente começou a falar do distanciamento, é o preconceito com o idoso com relação... Alguns idosos foram xingados na rua, nos supermercados, né? A falta de solidariedade e empatia por serem grupos de risco. E como a professora Adriane falou, várias pessoas são grupo de risco, não são só os idosos. E a empatia no sentido, né, você estava comentando, muitas de vocês são sozinhas, muitos dos idosos não têm recursos financeiros, então a gente tem que pensar na população em geral e como a gente pode ser empático nesse momento, porque se o idoso saiu, não necessariamente é porque ele não tem consciência da situação, mas às vezes ele é a única pessoa que pode ir comprar um remédio para ele mesmo, ou às vezes ele é a única pessoa que vai ter a condição de ir comprar comida. Então, essa questão do preconceito, né, também a gente viu muito, principalmente no início da pandemia, quando se falava muito dos grupos de risco dos idosos, e não se falava tanto dos outros grupos de risco. Isso é uma das coisas que eu ia colocar, Mayra. Talvez o que tenha acontecido seja as pessoas se sentiram mais à vontade para falar coisas que elas já pensavam, né? Então, a gente sabe que muitas vezes existe essa questão do preconceito contra o idoso, né? De que, o idoso já foi, o idoso não presta para mais nada, o idoso não vai aprender nunca a mexer no computador, e talvez nesse momento, em função da pandemia e dos idosos serem um dos grupos de risco, as pessoas se sentiram à vontade, pelos mais variados motivos, para fazer lá a charge dizendo que ia passar o caminhão carrega velho, né? Ou a gente viu vários vídeos na internet de pessoas idosas caminhando e alguém passava de carro e gritava, velho, vai para casa, né? Então, é uma situação bastante complicada que talvez essas pessoas, na verdade, sempre pensaram dessa forma, né? E aí, com a pandemia, resolveram, então, jogar isso para fora, o que é muito ruim. E é isso que a gente tenta fazer, então, com a questão da intergeracionalidade, né? De tentar mostrar para todas as pessoas, para os jovens, para os não tão jovens, porque isso, muitas vezes, essa discriminação também acontece com as pessoas de meia idade, não é só com o jovem, né? Muitas vezes as pessoas que estão quase nos 60 anos também têm preconceito contra os idosos, que é uma coisa muito ruim, né? E o que a gente vê é que muitas vezes, assim como a Jo falou, na NAP, elas aprendem muito, a gente aprende muito, e o que nós vemos é que as pessoas que trabalham com a gente, seja como bolsista, professores, funcionários que vão como palestrantes, eles também aprendem. E aí desmancha um pouco aquela coisa do, o idoso, né, não sabe nada. É muito comum quando nós tínhamos as nossas palestras, né, que nós tínhamos 150, 160 pessoas, os palestrantes saíam e diziam, meu Deus, mas como eles perguntam, mas como elas fazem perguntas interessantes, mas é muito melhor dar aula aqui, muitas vezes, do que na graduação, porque eles ficam perguntando muito. Então, assim, as pessoas, mesmo quem trabalha com essa população, chega na UNAP e muitas vezes se surpreende com o perfil das pessoas, o que certamente deve acontecer lá no Celari também, né? Não sei se você quer falar um pouquinho, Raquel, sobre essa questão do preconceito, né, que tu trabalhou com essa questão dos grupos sociais. Na realidade, eu estava pensando aqui um pouco, quando a Jo falava, a necessidade da gente pensar e desmistificar, né, o que é viver esse isolamento na velhice. Porque a gente já começaria lá na discussão do preconceito sobre o envelhecer, né? E a gente entender que a gente vive o momento contemporâneo, onde a gente tem que entender que esses idosos eles têm diversas configurações ou diversas faces, né, diversas realidades. E aí a necessidade da gente discutir o apoio social, né, a rede de apoio. Tá, a Jo, no caso, tem algum vizinho que pode me auxiliar nesse momento? Vai na farmácia, me deixa o medicamento aqui na porta? Né? E como que essas configurações vão ter que começar a se modificar?
A gente vai pensar um idoso que vive dentro de uma comunidade, né? Ter essas relações, então, ou tentar se aproximar dentro de uma relação de apoio com vizinhança, né? Com essa rede mais informal, para conseguir também sanar suas necessidades, o quanto a gente sabe que é difícil. E aí vocês falaram na questão intergeracional, a gente não tem como não pensar na questão dos avós, né? Os avós que cuidam dos netos no contraturno, muitas vezes das atividades dos pais, do horário de trabalho, o quanto são representativos e importantes nesse momento, né? O quanto servem de apoio social para essa família, sem falar na questão financeira, nas aposentadorias ser o que está mantendo muitas vezes essas casas, esses lares, porque a gente sabe que tem um desemprego aí em massa e que só tende a piorar também. Então, vários elementos, pensar como eu me percebo dentro dessa minha realidade, o que eu posso lançar a mão quando eu penso na minha rede de apoio. Vai ser uma amiga, vai ser um vizinho de porta? Quais as alternativas, então, que a gente tem, né? Era um pouco disso, assim, para a gente poder pensar, problematizar. Aqui vem muita coisa para a gente trazer também. Eu fiquei pensando nas falas, né? E como assim a gente está dentro, né? Falando de dentro da universidade, de como é a pesquisa quem pode também nos ajudar a responder algumas questões. Porque, por exemplo, no caso, né? Como eu já tinha comentado, esses outros alunos que nós tínhamos na UNAP, no Celari, e que não estão participando das atividades online, por que eles não estão participando? A gente não sabe. Eu não sei, por exemplo, se os nossos não estão participando porque eles não estão sabendo das atividades, que nem a gente está vendo no chat aqui, né, que tem alguns, não estava sabendo dessa atividade, talvez por isso não participe, ou não participe, né, porque não tem acesso à internet, né, por exemplo, só tem o celular ou só tem o notebook, então, quer dizer, isso também a gente não sabe. Então, essa questão, a pesquisa também nesse sentido, ela tem que vir para nos ajudar a entender o que acontece com esse grupo, né, que é algo assim, então, a gente, por exemplo, ali no grupo ali nosso de estudos, o que a gente fez? Organizamos o Celari, né? Estamos atendendo também a UNAP, agora vamos começar com a atividade com a UNAP semana que vem, específica de atividade física, né, e tudo mais. Bom, agora a gente vai dar conta disso, mas agora a gente tem que ver o que está acontecendo com os outros, porque os outros continuam sendo os nossos alunos, tanto do Celari quanto da UNAP. Né? E nós, por estarmos dentro da universidade, a gente precisa saber disso. Então, o que está acontecendo? Para entender um pouco mais. E talvez alguma coisa, como a Jo falou, né? Bom, não está participando porque não sabe, né? Acessar o computador, entrar no Face, entrar no MConf, talvez procurar alguém dentro de casa, um neto, um filho, pelo telefone mesmo, e usar esse elo de ligação. Então, a dica da Jo, assim, começou é como a gente aprende, né, como sempre, né, começou assim, me dá vários insights de possibilidades da gente fazer com esses outros que não estão participando das atividades. Porque a tendência é a gente ficar até ano que vem nessa, né, a gente sabe disso. Então, gostaria de comentar isso. Obrigada. A gente tem algumas perguntas ali no chat. Uma pessoa perguntou o que é Celari, né? É o Centro de Lazer e Recreação para Idosos, que é na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, né? Que é coordenado pela professora Andréia e que tem, então, a parte das atividades físicas. A questão tem uma pergunta agora da questão das culturas orientais, né? Que o idoso é a pessoa mais respeitada, é uma pergunta da Maria Zélia. O idoso é a pessoa respeitar a sua vivência. Precisamos ter essa consciência também entre nós ocidentais. Respeito é o princípio básico numa sociedade. Nós tivemos, eu acho que deve fazer uns 20 dias, né, Mayra? Teve uma live do PET em Profissionalidade da URGS, que foi muito interessante, foi sobre idosos indígenas. E aí a professora Mayra participou, né, e nós tínhamos também, eu até anotei o nome dele aqui, deixa eu achar. É um indígena. É o Verapoti.
Isso, ele falou muito bem sobre a questão dos indígenas e dos idosos, o quanto os indígenas respeitam os idosos, né? O quanto eles têm acumulado de sabedoria, de conhecimentos que eles passam para as gerações mais novas. Né? Então, o quanto os jovens respeitam os idosos e procuram ficar perto desses idosos para que eles possam aprender com essas pessoas mais antigas, né, Jo? Que às vezes na cultura ocidental isso muitas vezes se perdeu. Nós já tivemos na UNAP também uma palestra com o professor do Instituto da URGS, né, esqueci o nome agora, me deu um branco, mas assim, ele falou sobre os idosos na China, né, o quanto eles também eram respeitados, então eu acho que realmente, a gente precisa trabalhar muito com essa questão das relações intergeracionais para que os jovens, as crianças comecem a respeitar mais e aproveitar essa convivência com os idosos, que acaba sendo um ganha-ganha para os dois lados, né? Nós temos várias pesquisas mostrando quanto os netos se beneficiam com a convivência com os avós e o quanto os avós também se beneficiam da convivência com os netos. Né? Então, eu acho que a gente poderia aproveitar essas culturas que valorizam tanto esses idosos e nos inspirarmos nelas para que a gente consiga ter uma sociedade melhor com relação ao envelhecimento. A Cláudia colocou ali Instituto Confúcio, isso mesmo, foi do Instituto Confúcio que foi falar sobre a questão dos idosos na China para os nossos idosos da UNAP. Né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre essa questão das outras culturas, a Mayra, que participou dessa live, dos povos indígenas e envelhecimento. Eu acho interessante a gente discutir isso, porque a gente está falando de envelhecimento ativo, né? E essas culturas têm um outro olhar sobre o envelhecimento ativo. Então, a gente, na verdade, acho que tem a ver com o que a gente estava discutindo dos vários idosos, né? Então, idosos não são todos iguais, cada um tem a sua necessidade. Então, você pensar que tem idosos com muitas doenças de 60 anos e tem pessoas que estão muito ativas com 100 anos. Então, a gente não pode colocar todo mundo junto e dizer os idosos. E aí, quando a gente vai olhar para o envelhecimento ativo, a gente também tem que fazer esse olhar que os indígenas fazem, né? De olhar, não colocar todo mundo no mesmo saco e dizer são todos idosos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E isso a gente aprende muito na UNAP, né? Então, a gente tenta ensinar, né? Porque esse é o papel da universidade, mas a gente aprende muito com os idosos do que serve, o que não serve, como que a gente, o que é importante para cada um, né? E a Jo sempre nos diz isso. Você não é idosa, você não é antiga, né? E eu falo isso para os alunos, porque eles também não são antigos, eles são mais novos do que eu. E com isso a gente vai trabalhando a intergeracionalidade, a educação das pessoas, né? E por isso a importância da gente estar dentro da universidade, de novo, né? A universidade é o local onde a gente vai transformar a sociedade através do aprendizado. Então a gente ensina e a gente aprende, e assim as pessoas que estão ali, sejam os idosos que quando a gente começou, mas vai ter um aluno de graduação no meu grupo, né? Seja o aluno de graduação que vai falar assim, mas como que eu vou fazer um grupo com idosos no MConf? Então, todo mundo aprende, e assim a gente vai vencendo o preconceito. Não tem como a gente falar sobre o preconceito sem fazer ele na prática e ver que as coisas podem ser diferentes, né? E o mais importante é a gente pensar que tudo isso tem que ser na universidade, que é o local onde a gente tem essa troca de saberes, né, dos idosos com os jovens, dos jovens com os idosos. E aqui a gente fala de idosos independente da idade e jovens independente da idade. A gente não está falando da idade necessariamente só cronológica, a gente está falando da cabeça das pessoas. É isso que a gente tem que mudar. E aí, pensando novamente nessa... Quer falar um pouquinho, Jo? Sim, eu ia dizer a importância da cultura, do conhecimento. É através da cultura, é através de conhecimento que nós vamos encontrar a igualdade. Enquanto tiver um muito sábio e o outro muito ignorante,
sempre haverá essa distância enorme. E é dentro da universidade que a distância se encurta. Então, nós nos lembramos sempre assim: ninguém sabe tanto que não tenha sempre que aprender alguma coisa, não é? E sempre nós temos algo para ensinar. Sempre nós temos um pouquinho, um certo conhecimento que o outro não tem. Então, é preciso haver essa troca de saberes, essa troca de conhecimentos. E aonde isso pode acontecer? Dentro da universidade. E lá na UNAP é que é assim: aquela que mal terminou um curso primário, não é? Eu primário, porque eu sou da época do primário, ginásio, né? Clássico, científico, eu sou dessa época. E então, aquela, né, que mal terminou o seu curso primário, ao lado de uma aluna, de uma colega que é mestre ou doutor, não é? E ali elas estão fazendo uma troca. Uma está ensinando a doutora como é que se vive com pouquinho dinheiro, com pouquinho conhecimento, e a doutora está ensinando para ela Jo, está me ouvindo? Oi, Jo, está me ouvindo? Acho que nós tivemos um probleminha de conexão aqui. Jo, eu não sei se tu está conseguindo me ouvir. Eu acho que tu vai ter que tá conseguindo. Nós não conseguimos te ouvir. Eu acho que tu vai ter que sair e entrar de novo. Vamos ver se voltou agora. Eu acho que tu vai ter que sair e entrar de novo. Isso. Enquanto isso, nós vamos continuando aqui. Um outro assunto que eu queria discutir com vocês é a questão, assim, pensando também na diversidade. A gente tem, então, aquele idoso, né, como a Jofô tem acesso a todas as tecnologias e está conseguindo aproveitar esse momento para aprender muitas coisas. Temos o idoso que não tem acesso a essas tecnologias, e aí surgiu essa ideia de, então, de mobilizar os jovens para se conseguir acessar esses idosos, né, e nós mesmos, dentro dos grupos, conseguirmos chamar de volta esses que estão afastados, mas nós também temos aqueles idosos institucionalizados, né, que vivem em instituições de longa permanência, e a gente sabe que muitas dessas instituições, elas, em função da pandemia e do grande perigo que havia o entra e sai dentro desses residenciais, dessas instituições, muitas delas proibiram, né, visitas, algumas suspenderam temporariamente as doações. E aí eu queria ver com vocês o que vocês acham, como que a gente poderia, então, atuar com esse idoso institucionalizado, né, que também é um número bem elevado aqui em Porto Alegre e que provavelmente não está, né, acessando as nossas atividades. O que a gente poderia fazer para tentar interagir? Eu
eu tenho visto, assim, acompanhado em algumas páginas das instituições que são maiores, né, aqui em Porto Alegre, exemplo, e uma forma que eles estão achando é a intensificação dos atendimentos com os próprios profissionais, né? Por exemplo, o que eu pude observar numa instituição ao qual eu trabalhei um tempo. Eles estão fazendo rodas de leitura entre as mulheres idosas, né? Intensificando também esses laços, essa socialização. Intensificando também, através dos profissionais, a questão da tecnologia, fazendo videochamada com familiares, então com esse externo também, né? Então, acho que uma alternativa seria intensificar com aquelas pessoas que precisam estar ali dentro para desenvolver o trabalho e possibilitar também essa interação, né? Acho que seria uma das alternativas, sabendo que esse idoso ele já sofre um duplo isolamento, né? Quando está institucionalizado. E a possibilidade, então, dessas instituições também se repensarem, né? E aí, quem sabe, a gente tem um novo caminho também dentro da discussão da institucionalização do idoso, que é um tema tão sério que a gente precisa sempre estar repensando, né? A Mayra tinha um trabalho, né, Mayra, com idosos institucionalizados. Quer falar um pouquinho sobre essa questão da institucionalização? A gente tem um trabalho que os alunos de várias áreas iam em instituição de longa permanência, e o que a gente tem feito é um pouco na linha do que a Raquel falou, é potencializar a ação com quem trabalha na instituição. Então, a gente está tentando dar formação, né, pelo Google Classroom, né, a gente tem tentado disponibilizar um canal de dúvidas e de ajuda para os profissionais, como uma forma da gente estar presente através dos profissionais. E aí acaba sendo um grande aprendizado para os extensionistas, né, que também tem que falar com os profissionais, de alguma forma chegar nos idosos nesse momento, e os profissionais, eles estão sendo o elo, né, mas eu concordo 100% com a Raquel. As instituições têm que se reinventar e a gente vai ter que se reinventar, né, porque a gente não vai poder ir. E quando a gente voltar para essas instituições, eles são mais do que grupo de risco, né? Eles têm muitas outras coisas, inclusive, eu vi no chat que tinha uma pessoa perguntando sobre doações, a gente tem feito algumas doações, e mesmo nas instituições de longa permanência, essas doações estão suspensas, né? Justamente pelo trânsito de pessoas, pelo trânsito de materiais entrando e saindo. Então, assim, a gente vai ter que se reinventar. Como ajudar essas pessoas de uma outra maneira, né? Não só com doações, mas com recursos humanos, que é o nosso grande potencial dentro da universidade. A gente levava recursos humanos para essas instituições de longa permanência. Então, como a gente vai estar presente sem estar presente fisicamente? Temos aqui um comentário da Zenaide, que fala que até pouco tempo atrás discutíamos o conceito de infância, garantindo a percepção de criança como sujeito de direitos, e nesse ínterim as pessoas envelheceram e passaram a se tornar um problema para a sociedade que viu o idoso como um peso. Então, que ela fala que nós precisamos nos insurgir contra essa visão e nos firmarmos como sujeitos que têm o que ensinar e aprender, porque antes se morria aos 50 anos. Né, a gente vê que a expectativa de vida, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, está aumentando muito, né? Então, realmente, as pessoas têm que aprender a conviver com pessoas das mais diversas idades, religiões, gêneros, né? É um aprendizado que a gente tem que fazer e que a gente tem que se livrar dos preconceitos que a gente tinha, né, no caso específico, contra os idosos, né? Não, fazer um comentário. E a Jo já falou um pouquinho. Vai lá, Andréia. Não, vai. Não, que a Jo já falou um pouquinho sobre isso, né? A universidade, tanto a UNAP quanto o Celari, é aberta independente da sua escolaridade, né? A gente é aberto para qualquer idoso. O nosso único pré-requisito é ter acima de 60 anos, e muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, mas eu nunca fui para a universidade.
Muito bem, você é bem-vindo, né? Eu já fui para a universidade, você também é bem-vindo. Então, essa é uma questão que a Jo colocou e que muitas vezes, por estar dentro da universidade, os idosos às vezes acabam tendo um pouco de receio de nos procurar, né? Eu não sou alfabetizada, a gente tem alguns idosos que não são alfabetizados, e a gente tem alguns idosos que têm doutorado, e essa é a aprendizagem de todo mundo, né? E as atividades, elas são para pessoas, independente da sua escolaridade, da sua idade, e a gente tem muito a ganhar com isso. Isso, nos dois grupos, né? Tanto no CELARI quanto na UNAP, né, Andréia? Tu quer falar um pouquinho? Sim. Não, é só para comentar que aqui, enquanto a gente está conversando, a gente tem um grupo do WhatsApp, né, do CELARI, e tem uma que comentou, eu tenho uma tia que agora está com 90 anos e era aluna da UNIT, e adorou ver falar na UNIT, né, relembrar. Então, tudo é uma trajetória, isso é importante. E nós tínhamos uma aluna que esse ano, até o início do ano, ela tinha 98 anos de idade. Eu sempre conto a história dela, né, da Lades. A Lades estava no CELARI já nos seus quase 20 anos do CELARI. Também perdemos ela no início desse ano, né? Mas a Lades, quando ela fez 90 anos de idade, ela chegou para o professor Peixinho, que é um professor aposentado lá da nossa escola, e olhou para ele, e ele, toda semana, ele dá aula de natação. Ele já está aposentado há mais de 10 anos, tá? Toda segunda e quarta ele vai dar aula de natação lá na nossa piscina. E ela comentou com ele, eu tenho um sonho de aprender a nadar, e eu nunca tive a oportunidade de nadar. E aí o professor chegou para ela e disse assim, mas e por que tu não aprende? Não tenho mais idade para isso. E agora só tem a piscina funda, porque a gente tem uma piscina que dá pé, lá no nosso campus, né, e uma que não dá pé. E a natação só está na piscina que não dá pé, imagina, não tem como. E ele, tu confia em mim? E ela, confio, por quê? Então eu vou te ensinar a nadar. E a Lades, ela, desde que ele ensinou ela a nadar, isso, né, durante os seus mais de 10 anos, eu estou há 10 anos na URGS, quando eu entrei ela já nadava, ela ia toda segunda e quarta-feira nadar, 1h30 da tarde, e terça e quinta ela ia para a aula de equilíbrio às 9 horas da manhã. Né? Tinha dias que ela chegava com a muletinha dela, com a bengalinha quando tinha mais dor, mas sempre ela estava ali fazendo exercício. Então, e isso é 90 anos, aprender a nadar numa piscina de 3 metros que não dá pé. Imagina só, coisas impensáveis, né, Jô? Que pena. Não voltou o som dela. Jô, não estamos te ouvindo novamente. Não estamos te ouvindo. Tenta entrar e sair novamente. Nós vamos e depois a gente te pergunta essa questão do aprendizado. Tenta sair e entrar novamente. Enquanto isso, algumas pessoas colocaram ali a questão de participação nos grupos, né? Qual é a diferença entre o NAP e o CELARI, como é que participa. Então, assim, o CELARI, os dois, como a professora Andréia colocou, os dois projetos são bem antigos. A gente, com o nome UNAP, a gente está fechando 2 anos agora, dentro da pró-reitoria de graduação é o nosso segundo ano também, né? Começamos ano passado. E para participar dos projetos, não precisa ter qualquer nível de escola, não precisa ter, porque muitas vezes na AP a gente vê pessoas que vão lá na sala ou telefonavam, né, quando a gente tinha atendimento presencial, perguntando se precisava ser formado para participar. Não precisa, como a professora Mayra colocou, nós temos pessoas que são analfabetas, nós temos pessoas que têm fundamental incompleto, assim como nós temos pessoas com graduação, com pós-graduação, e a ideia é que todos trabalhem e convivam juntos nas nossas atividades.
O Celari é mais voltado para atividade física, né? Ele fica dentro da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, e a UNAP é um projeto que visa a educação continuada, socialização e intergeracionalidade entre as pessoas. O que acontece? Participar de um não significa que não pode participar de outro. Eu vi que uma pessoa colocou a pessoa do Celari, não tem problema nenhum. Se a pessoa está no Celari, ela pode participar da UNAP. Se ela é da UNAP, ela pode participar do Celari. Né, são 2 projetos dentro da universidade, mas pode participar dos 2. Não tem nenhum impedimento a participar dos 2 projetos. Tá? A única coisa que a gente pede é que se faça uma matrícula, né, na UNAP. Agora, a gente, em função das atividades não presenciais, o que a gente faz é uma matrícula por videochamada. Então, nós temos vários bolsistas. Uma das bolsistas fica responsável por agendar um horário, fazer preferencialmente uma videochamada para pegar os dados da pessoa, para fazer a matrícula direitinho, tá? Para que essa pessoa possa participar. A professora Andréia, a partir da semana que vem, vai começar um grupo de atividade para as pessoas que são matriculadas à UNAP. Então, quem tem interesse e ainda não está matriculado na UNAP, faça contato, pode fazer contato pelo nosso Facebook ou pelo nosso WhatsApp, que vai ficar na página, nós vamos colocá-la na página do Facebook, nosso contato por WhatsApp, para que todos possam ter acesso e mandar o WhatsApp. E nós temos vários outros grupos. Então, nós temos o grupo de leitura e escrita, nós temos um grupo de desenho, temos um grupo de música, temos o grupo de filmes e séries. Então, esses grupos temos o grupo de atividades manuais, que, como a Jo falou, a gente faz lá as máscaras e as meinhas de tricô e crochê para doação. Então, quem tiver interesse, entre em contato ou pelo Facebook UNAP, né, que é onde vocês estão assistindo essa live, ou pelo WhatsApp, que nós vamos colocar lá o número, ou pelo e-mail unap@urgs.br. O que acontece? Nós temos grupos, né, a partir daí nós dividimos os idosos nesses grupos de acordo com os interesses. Temos grupos que já estão em funcionamento, então eles já estão com as atividades andando, mas nós temos grupos como o da UNAP Ativa, vai começar na semana que vem. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato para participar das nossas atividades. Além disso, uma vez por mês, a gente tem uma palestra. Nós tivemos agora, no mês de junho, uma palestra com a professora Mara Carneiro sobre a questão da inclusão digital dos idosos. No mês de julho, vai ser com o geriatra Milton sobre a questão de quedas em casa nesse período de pandemia, né, que é um médico do serviço do Departamento de Assistência à Saúde da URGS, né. Então, nós estamos montando várias atividades, vários grupos, além dos que já existem, nós estamos pretendendo criar outros grupos e outras atividades para poder beneficiar essas pessoas. E o que se vê agora é que muitas pessoas que estavam afastadas da UNAP, por exemplo, por motivos de saúde, né, como a Jo falou, tem uma colega que caiu, não conseguia mais se deslocar até o campus. A gente tinha outras pessoas nessa mesma situação e que agora estão participando, então, da UNAP online. Andréia, tu quer falar um pouquinho sobre matrículas no Celari? Bom, o Celari, então, como eu tinha comentado, nós temos um limite de participação, que são 250. Nesse início do ano, nós estávamos organizados, inclusive divulgamos na mídia que nós abriríamos novas vagas, porque a gente estava já há algum tempo sem abrir. Felizmente, o pessoal fica conosco, eles, né, não ficam doentes, voltam, né, tem algumas questões familiares e voltam, mas nós olhamos a frequência de todos, estudamos nos últimos 2 anos e vimos que dava para ampliar mais as vagas, já que tem, né, esse período que alguns não conseguem participar. Então, as inscrições, a gente sempre divulga o período de inscrições para o Celari no site ali da EZFID, como a professora Adri falou, e para essas aulas online, que são 3 vezes por semana,
No início, nós divulgamos para a UNAP, né? Então, é um grupo privado que se tem no Facebook. Então, nós incluímos vários alunos da UNAP ali no Celari, então elas estão junto conosco fazendo também. E se alguém tiver interesse de participar dessas aulas online, que são 3 vezes por semana, também é só passar, né, entrar em contato ali com a secretaria da UNAP, que o pessoal dá informação, e semana que vem a gente inicia com essa outra atividade, que é um grupo de aconselhamento de atividade física. Então, nós vamos explicar quais os exercícios que serão realizados no formato de cartilha, que a gente vai enviar pelo WhatsApp. Então, é uma aula para passar os exercícios e bater papo, né? Também sobre assuntos relacionados à atividade física e saúde, nessa perspectiva da educação continuada da UNAP. Então, a proposta é diferente dessas aulas online, mas podem participar das duas também, como a Adri falou. Essa é a vantagem do meio digital, né, gente? A gente não tem limite. Obrigada. É verdade. Agora sim. Me ouve? Agora estamos te ouvindo. Tá, Agora sim. Então, assim, ó, eu ia fazer a pergunta, eu acho que foi uma colega que estava falando a hora que eu tive que sair e entrar de novo. Aí, quando eu voltei, a Adri estava respondendo o que eu ia perguntar. E agora a Andréia quase também que já respondeu o que eu queria. Assim, porque no grupo tenho várias amigas que fazem pilates, tudo, né? Tudo online. E eu queria perguntar, eu quero perguntar, Andréia, da possibilidade de estender mais essas aulas de ginástica, né, para os grupos que são da UNAP. Porque tem muitas que querem fazer a ginástica, pilates, fazer tudo, mas não têm condições, né? Está saindo isso tudo também é pago, precisa mais um pouquinho de tudo. Então, um entrosamento maior da UNAP com o Celari. Jô, nós estávamos organizados com 2 atividades para ocorrer para a UNAP quando começou o distanciamento social, né? Então a gente estava com tudo organizado. Aí, né? Tivemos esse contratempo, sabe? Então tem isso. E existem outras possibilidades da gente aproximar os 2 projetos, né? E tudo mais. Eu acho que uma coisa importante de colocar, né? É que a UNAP é um projeto totalmente gratuito, né? Então a pessoa ela não tem nenhum tipo, né? De mensalidade, digamos assim, de contribuição, e já o Celari ele tem uma contribuição mensal, porque é assim que a gente consegue sustentar os gastos lá da piscina, da sala de musculação e de ginástica. Então, a gente tem uma outra demanda por trás. Mas nós, por exemplo, no Celari, nós trabalhamos com vários alunos que eles são isentos. E para isso tem uma assistente social que trabalha direto comigo na coordenação, que faz essa análise. E não é uma análise puramente econômica. Às vezes a pessoa está num momento de vida, por exemplo, que o filho ou a filha se separaram e voltou a morar junto. E aí desorganizou toda a família. Ou um idoso que entra, por exemplo, em problemas, né, de demência, então ela consegue identificar pelo nosso acompanhamento esse idoso também a gente deixa de cobrar, porque não tem como, ele se esquece, né? Então tem esse olhar também. Então é toda uma questão da gente conversar, manifestar o interesse e tudo mais. E eu, a Adri, a Mari, a gente está sempre em contato para atender todo mundo da melhor forma. Muito obrigada. Imagina.
todas saíram do ar? Sim. Voltei agora. Trocaste de posição. Não, eu acho que foi alguma instabilidade. Agora voltou, estou ouvindo vocês de novo. Pois é, mas isso estava lá no outro cantinho na minha tela. Ah, sim, aqui sim. Bom, então... de vez em quando fica de cabeça para baixo. Então, vamos lá. A questão da inscrição. Então, as pessoas seguem perguntando a inscrição. Então, para a UNAP, podem fazer contato via Facebook, né? Nesse mesmo Facebook, UNAP, URGS, onde está passando a live. Mandem mensagem que nós entraremos em contato para fazer a inscrição, certo? Ali no Facebook nós vamos colocar agora, encerrando a live, nós já vamos colocar os outros contatos, que são o e-mail e o número do WhatsApp. Nesse período de distanciamento social, o nosso telefone está lá na sala da URGS, então não está funcionando. Então, a forma de entrar em contato com a gente agora é e-mail, Facebook ou WhatsApp, tá? E aí é só mandar mensagens que os nossos bolsistas entram em contato para fazer a matrícula de quem ainda não está matriculado, tá? Algumas pessoas colocaram também que não ficaram sabendo das oficinas e das atividades, então sempre fiquem atentos ao Facebook, a gente manda sempre, né, todas as atividades, todas as oficinas são postadas no Facebook, e o número do WhatsApp, para alguns nós temos grupos no WhatsApp que são somente para mandar mensagens, mas se vocês responderem não pelo grupo, mas pelo número do WhatsApp da UNAP, a nossa bolsista vai conseguir acessar a mensagem e vai responder a todos vocês, certo? Para o Celari, a Andrea colocou que o e-mail para inscrição é celari, tá? @urgs.br. Nós também podemos colocar, Andrea, no nosso Facebook, assim que a live acabar, nós colocamos o contato do Celari também, tá? A Zenaide aqui, colocando, né, a questão dos cabelos bem roxos, a gente sempre lembra da Zenaide com os cabelos roxos. A Zenaide tem que sempre andar de cabelo roxo para a gente lembrar sempre dela, né? Bom, nós vamos então agora, nós já estamos com quase 1h30 de live, né? Nós agradecemos muito a presença de todos aqui. Gostaria então só que cada um dos nossos participantes desse uma palavrinha para encerrar nossa live. Andréia? Bom, agradecer então por essa oportunidade, né? Várias ideias na cabeça, agradecer muito a Jo, né? Acho que é a grande inspiração para a gente, todo o trabalho que se faz, né? É sempre essa aprendizagem, então, que nos possibilita esse convívio. Então, agradecer. Obrigada. Mayra? Também queria agradecer a oportunidade, né, de estar repensando o nosso trabalho, estar aqui nesse momento discutindo com vocês temas tão importantes, e agradecer a Jo, que na verdade é uma pessoa especial, mas ela está aqui representando os nossos idosos, né, e agradecer aos nossos idosos, porque se não fossem eles, nossos 500 alunos da UNAP, a gente não teria a UNAP. Então, agradecer quem está escutando, agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto. Obrigada. Raquel? Algumas palavras para encerrar? Então, assim, agradecer pelo convite, primeiro momento, agradecer por conhecer a Jo, adorei, lembrei dos meus tempos de grupo de convivência lá na PUC. Dizer, assim, que é um momento que a gente